Como fazer teologia? Como fazer uma boa teologia? Quais são os passos? Quais são os métodos, a metodologia, o caminho que a gente precisa percorrer para se produzir uma teologia? E aqui se falando de uma teologia sistemática acerca de quem Deus é. Como que eu vou para as Escrituras procurando esse conhecimento de quem Deus é? Existem vários caminhos. Existem vários que nos levam a esse tipo de estudo acerca de Deus. Eu quero propor aqui um caminho que na verdade não é meu, foi tirado do livro Christian Theology, do Millard, onde ele coloca 10 passos. E eu gostaria de citá-los apenas e explicá-los brevemente para se construir uma boa teologia sistemática acerca de algum assunto, né? A gente sabe que teologia sistemática tem a ver com a sistematização de uma doutrina nas Escrituras, né? Então, como a gente sistematiza um conhecimento das Escrituras ou acerca de Deus, né? Não só das Escrituras, mas utilizando como fonte principal as Escrituras, né? E eu gostaria de mostrar aqui e propor 10 passos para que a gente produza uma boa teologia sistemática. O primeiro passo é agrupar as informações ou material bíblico acerca de determinado assunto, né? Que assunto que a gente está pesquisando? Então, supondo que a gente esteja pesquisando e respondendo à pergunta quem é Deus? Então, eu vou para as Escrituras procurando textos que vão falar acerca de quem Deus é, né? E como que eu sei quem uma pessoa é? Senão pela história, pelas definições e pelos seus atos, pelas suas ações. Assim eu vou para as Escrituras agrupando textos que vão falar acerca de autorreferência, sobre quando Deus se define, sobre as ações de Deus nas Escrituras, sobre o como Deus se relaciona nas Escrituras. Todos esses textos, agora agrupados, vão me auxiliar a ter uma ideia da construção acerca da pessoa de Deus. E claro que, nesse caso, a evidência ela é gigantesca e a gente poderia passar uma vida toda só pesquisando quem Deus é nas Escrituras, né? Então a gente pode fazer isso num nível menor, quem Deus é no livro de Gênesis, quem Deus é no livro de Mateus, no Evangelho de Marcos, né? Então o primeiro passo é agrupar as informações. O segundo é unificar, ou seja, trazer temas conjuntos sobre textos acerca de Deus, que fala acerca de um aspecto de Deus, né? Então eu estou pesquisando sobre as obras de Deus, né? Se no agrupamento eu vou pegar todas as informações sobre quem Deus é, agora para unificar o conhecimento eu vou separar os textos que vão falar sobre as obras de Deus. Eu vou separar os textos que vão falar sobre os sentimentos de Deus. Eu vou falar sobre os textos, ou separar os textos que vão falar sobre o caráter de Deus, né? Então eu agrupo, eu unifico, eu entendo o significado das passagens, né? Então eu estou analisando lá uma série de passagens, né? Claro que eu não tenho tempo para fazer um estudo profundo sobre elas, mas eu preciso entender o significado daquela passagem. Quando eu falo significado, não estou falando da sua aplicação para os dias de hoje, né? Isso é a significação, o sentido do texto. Quando eu falo de significado, eu quero dizer o que aquele texto ou como ele pode ser entendido a partir do seu contexto. Como o texto pode ser entendido no livro de Gênesis, no livro do Êxodo, né? E não especificamente aplicando para a gente. Eu entendo o seu texto a partir do seu contexto, eu entendo o seu significado. Depois de entender o seu significado, eu vou para a tradição, né? Ou o que a tradição me diz acerca desse texto. O que os pais da igreja dizem sobre o caráter de Deus. O que na época medieval eu tenho sobre o caráter, que é dito sobre o caráter de Deus, na Reforma, teólogos mais modernos, né? Eu vou examinar para ver se aquilo que eu agrupei, aquilo que eu estou unificando, se tem um sentido correlato às informações que eu estou agora tendo, né? Então eu vou olhar aí as várias perspectivas acerca daquele texto. Olhar o que a tradição diz e as suas várias perspectivas, as suas várias interpretações. Depois disso, eu vou identificar qual é a essência daquele texto. O que eu quero dizer com identificar a essência do texto? Identificar a essência do texto é tirar
tudo aquilo que é extra no texto, né? O que é aqui cultural, o que é... E claro que é muito difícil de fazer esse trabalho, mas a gente vai para um texto, por exemplo, do uso do véu na igreja de Corinto, onde as mulheres usavam o véu. Eu entendo isso como um aspecto cultural ou como a essência do texto. Será que a essência do texto da mulher não orar com a cabeça descoberta não está falando justamente da ordem, da decência, algum contexto local, né? Ou será que o véu em si é a essência do texto? Quando eu pergunto e quero identificar a essência do texto, a minha pergunta é se a questão cultural, se a questão ética, se a questão geográfica, se a questão, seja lá qual for, que está embutida no texto, né, o que desse texto eu tenho como essência, eu tenho como fundamental. E o que nesse texto não é essencial, é cultural, e tem outros elementos que não são importantes para a minha identificação ou compreensão do texto, né? Depois, eu parto também para o material extrabíblico, né? Os livros que foram escritos ali na mesma época dos primeiros séculos da igreja, que vão me falar acerca dessa tradição e da interpretação disso. E depois eu passo para os 3 últimos passos, que tenho mais um olhar no presente, né? Então, o próximo passo seria olhar para o presente, olhar para a sua realidade, olhar para a sua igreja, olhar para a sua percepção acerca do texto, né? E tentar justamente fazer essa justaposição do texto a partir do seu significado, a partir da sua interpretação, da sua história e da tradição, e olhar hoje para o texto e falar, poxa, que perguntas eu posso fazer para esse texto? Que perguntas hoje eu posso fazer para esse texto que não eram perguntas que se fazia para o texto há 2000 anos atrás, né? Então eu olho para o presente, e quando eu olho, eu interpreto esse texto, né? E aí entra então um passo quase que final de se fazer uma teologia sistemática, a interpretação do próprio texto e depois o agrupamento do conhecimento, né? Depois que eu faço todos esses passos, eu vou agora agrupar o conhecimento e construir uma teologia acerca do objeto de pesquisa, né? Seja Deus, seja o pecado, seja o caráter de Deus, seja as ações de Deus, a obra da salvação, seja, sei lá, tem qualquer assunto, né, que a gente pega da teologia que eu vou construir um saber teológico. Esses são alguns passos que o Erickson Millard, nos dá aqui, que nos auxilia na nossa compreensão acerca de como se fazer uma boa teologia, como se fazer uma teologia sistemática, e esses passos a gente aprende a fazer conforme a gente se debruça sobre o texto, né? Claro que eu coloco aqui 10 passos, enumero 10 passos de como se fazer uma boa teologia, mas para se seguir esses passos, às vezes eu preciso de muito tempo, né? Então, na nossa correria do dia a dia, é muito mais fácil a gente comprar uma comida pronta do que preparar o próprio alimento, né? O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente fica dependente de teologias que são produzidas por nós, né? Isso não é necessariamente negativo, porque cada um conhece o próprio contexto, né? Mas o que a gente precisa saber é justamente conhecer esse processo para se entender como se chega a determinado resultado. E quando eu compro um alimento propriamente dito, eu vou entender quais os ingredientes que foram utilizados na preparação daquele alimento. Eu vou entender como ele foi preparado, se aquele alimento ele foi bem cozido ou não, se foi bem preparado ou não, né? Se eu não desconheço esses passos, desconheço esse processo do fazer teológico, desconheço os caminhos, né? Não tenho essa intimidade com as escrituras, aí eu vou comprar um alimento, não vou saber que tipo de nutrientes que eu estou ingerindo, e aquele alimento, de repente, ele pode vir a fazer mal, né? Então é por isso que é importante a gente não só comprar, mas saber também como produzir, ainda que numa menor escala, a nossa própria teologia, né? Como a gente constrói o nosso próprio saber teológico. Essa foi a nossa última aula sobre introdução à teologia.
nas aulas subsequentes, a gente vai começar o assunto aí do estudo sobre Deus, né? Vamos aí tentar, passo a passo, fazer isso que a gente acabou de delimitar aqui, como produzir uma boa teologia, né? Tentar analisar sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, sua obra, a sua definição, quem Deus é, e outros elementos aí que abarcam o estudo sobre Deus propriamente dito. Então, espero você. Até a próxima sessão.